Fala galera, tudo beleza? Hoje entramos na nossa aula 10, né? Quase acabando no curso. Tipos de pullback. Vamos agora destrinchar esse famoso recuozinho, né? Então, o que são os pullbacks? Os pullbacks são recuos, ok? Do movimento que a gente está observando no momento. Esses recuos, eles podem ser numa única barra, então eu tenho uma barra de força subindo, certo? E aí, de repente, ela rompe aqui e faz uma volta para trás, né? Ao invés de ir para frente. Ao invés de dar continuidade para o movimento, ela faz um retorno, um recuo, né? Isso é um pullback. Pode ser no movimento, a gente tem várias barras subindo, e de repente o movimento para de subir e começa a recuar, né? Então seria o pullback aqui, ó, num movimento como um todo ou num movimento curto. Num movimento curto, por exemplo, abre o mercado, faz uma barra e faz uma próxima barra. A gente tem uma movimentação de duas barras, aí logo em seguida já começa a voltar, né? Fazer barrinhas pequenas ou lateralizar. A gente tem aqui um pullback, um recuo do mercado. O mercado não quer continuar para cima nesse exato momento. Ele quer dar uma travadinha ou ele quer dar uma volta para o lado oposto, né? E no movimento como um todo, a gente tem um movimento de tendência, por exemplo, né, que dá uma voltadinha e continua caindo, né? E aí, mantendo a tendência aqui, né? Vamos supor que é uma tendência power e de repente ele começa a ir para o outro lado de maneira bem forte, né? Buscando aqui, ó, o fundo anterior. Então, isso aqui é um pullback no movimento como um todo. O que seria um movimento como um todo? Seria isso aqui tudo, ó, né? O movimento como um todo. E ele veio aqui nessa região, né? Recuou até essa região para pegar fôlego e continuar, ok? O pullback ele vai mostrar pra gente, quem é que tá no poder, ok? Se o pullback for tranquilo, se o pullback for controlado, se for um pullback consciente, olha que isso dá muito certo para nossa vida também, né? Isso vai nos indicar força do movimento anterior, ok? Vamos fazer um paralelo com a nossa vida? Aquele dia que a gente acorda virado, né? E aí o primeiro trade que entra já leva um stop. Mas aí você olha pro resultado negativo que você teve, pro resultado negativo que você pode ter num dia que ainda você mantém a sua conta equilibrada, vê que é pequeno. Aí você levanta, dá uma volta, toma um sol e aí você volta diferente para dar continuidade à sua conta. Isso é um pullback controlado, certo? Você parou lá numa região que não afetou muito a tua conta no dia, e aí você deu um respiro, né? Você deu só uma recuada, né? Você deu uma agachada para conseguir saltar. Aí depois desse respiro que você dá, você volta tranquilo, calmo e eficiente, né? E executa o próximo trade do seu perfil e você acerta esse trade dando o dobro, né, do valor que você tinha levado num pullback, ok? Vocês entenderam por que todo mundo fica com medo de levar pullback, né? O movimento começa a entrar num pullback, a galera fica desesperada. Por que a galera fica desesperada no pullback? Porque o pullback é o recuo, é como se você estivesse levando um loss, né, que todo mundo fala. Não, o pullback é só uma travadinha. Muitas vezes ele é só uma respirada. Você está correndo, correndo. Aí você para, dá uma respirada para continuar correndo e encerrar o seu percurso, né? Agora, existem aqueles outros pullbacks, né? Que eles não são pullbacks. É um movimento de força, né? Um movimento de força, o que ele vai fazer, né? O movimento de força, ele pode destruir um movimento anterior,
né? Então, vamos supor que aqui eu tenho 4 barras verdes subindo, vamos até mudar a cor aqui. Eu tenho 4 barras verdes, aí eu faço esse movimento em pink, certo? Subir até aqui. E aí, de repente, existe de repente no nosso curso? Não, não existe, né? Ele encontra uma região aqui, por exemplo, de PHR, então não é um de repente, você sabe que isso pode acontecer, né? Quando ele bate nessa região aqui, ele faz uma puta de uma barrona, né? Formando aqui um evento praticamente de reversão abaixo do PHR, indicando que o mercado vai virar totalmente. Então, isso não é um pullback, isso é um evento numa região importante. Eu queria que subisse até o topo da montanha lá, que rompesse o topo histórico hoje. Então, né? O que você quer, o que você deixa de querer, com relação ao que acontece no mercado financeiro, infelizmente não tem muita importância, né? Porque os preços que decidem onde eles vão, onde eles não vão. Então, foque só nisso. Quando é que vai acontecer esse tipo de pullback na nossa vida, né? Um pullback que vai detonar. Então, você está indo, você está subindo, né? Está subindo na sua conta bonito. Aí chegou um dia e esse dia você faz algo que está fora do seu perfil. E aí, não contente em fazer algo que está fora do seu perfil, e lá dar uma lateralizada, uma respirada, se conscientizar, o que aconteceu aqui? Por que eu errei? Eu estava com medo? Se eu tenho medo, então quer dizer que a minha técnica não está muito apurada. Eu acho melhor eu melhorar essa técnica aqui. Ah, não, eu fui muito afobado, eu sabia que não podia, mas mesmo assim foi. Ah, então fui teimoso, né? E preciso me controlar, eu preciso de um autocontrole, né? E aí você vai identificar os seus erros aqui, caso tenham acontecido. Caso não, foi só realmente um dia que a sua técnica não estava eficiente naquele dia, né? Você não enxergou, não conseguiu enxergar. Também vai estudar para ver o que não conseguiu enxergar, se não tinha nada mesmo, ou se não conseguiu enxergar porque faltava um pouquinho de conhecimento. Vai estudar. Então, isso faz você lateralizar aqui no topinho do movimento e o movimento vai continuar te levando para cima. Mas aí, pode acontecer que nesse dia aqui, que você fez uma cagada, você traga para o dia de amanhã essa cagada. Você não conserta. Você não pensa se você teve medo ou se você teve problema de técnica, não. Você não pensa nada disso. Você só fica com raiva, xinga o mercado e aí você no outro dia já começa aqui embaixo, né? Já começa aqui querendo consertar, recuperar esse dia aqui. Sendo que você nem analisou esse dia, você nem sabe por que ele aconteceu. Você simplesmente não deu valor para esse dia, né? E aí você já começa aqui, já bate a cabeça aqui, né? Nesse PHR que você formou. E aí você já faz uma barra aqui para trás, certo? Então, um pullback que era para ser controlado, para dar continuidade para o movimento, rompe o 33% aqui, ó. Rompe a cabeça e resolve lá no evento que deu origem, né, ao pullback, fazendo um movimento desse aqui. Então, se você não tem consciência do que você faz, você acaba que detona a sua conta e volta para estaca zero. Podendo levar um stop aqui embaixo também, se você não tomar as rédeas e não perceber que isso aqui tudo não era para ter acontecido. Você poderia ter parado aqui em cima, reanalisado, né, o dia, o que aconteceu, aprendido com ele e se mantido na sequência, crescendo. Não precisava ter feito uma birrinha de criança e ter voltado aqui para baixo, porque você não conserta e não aprende com os seus dias de erros ou os seus dias de inconsciência. Então, quem não aprende com os dias de inconsciência faz um pullback? Não.
ele faz um colapso, ele faz um evento de reversão, ele detona a própria conta. Quem aprende com os erros, quem para se observar, quem analisa o que está fazendo, quem sabe que saiu do prumo, que deve voltar, ele trava no 33%, no máximo ele trava no topo anterior, pega fôlego nessa região para fazer o V de novo e continuar a sua lateralização e ir embora para cima, certo? Então, essa aula de pullback, ela mostra muito para a gente qual é o tamanho da força do mercado e da força que nós mesmos vamos ter para continuar o nosso crescimento, o nosso gráfico de crescimento na nossa profissão, ok? Então, se um pullback ele é muito forte, ele não é só um recuo, ele se torna um evento de reversão. Quando o pullback ele é controlado, né, é um pullback que acontece nos 33%, nos 55% ou no topo fundo anterior, né, e até os 100% de um movimento que está sendo sustentado, esse pullback é um pullback ok, né? Mas agora quando eu tenho um movimento enorme e faço 100% do movimento como um todo, aí eu tenho um colapso, ou mesmo um movimento curto, né? E aí eu como 90% desse movimento curto, eu tenho um evento de reversão que pode mudar totalmente o destino, né? Desse trade, desse dia. E da nossa conta, né? Por que então todo mundo tem tanto medo de pullback? Fica tão estressado quando o mercado resolve fazer um recuozinho de boa. Por quê? Porque temos medo que o dinheiro fique negativo, que você olhe lá no seu painel e você veja um dinheiro negativo. Você acha que só tem que ir a seu favor, que ele não pode simplesmente querer dar uma voltadinha para depois ir a seu favor do jeito que você quer, do jeito que você entrou, né? Então, isso é um erro, porque se é apenas um recuo e você sabe para onde ele pode recuar, você só espera, adiciona a posição e estoura para cima. Você tem ainda, quando é um recuo, você tem a possibilidade de saber tanto que você está fazendo que você adiciona no recuo. E quando chega na sua meta, você bate a meta dobrada na mesma região inicial, porque ele foi só um recuo, né? E quando ele resolve fazer um evento de reversão, né? Tava indo tudo bonitinho, de repente ele trava aqui, ó, né? Num PHR, a gente já sabe que não existe parei do além, né? Sempre tem alguma coisa que vai parar a gente. E aí ele resolve fazer um eventão gigante, você reverte, você muda o seu viés, entra vendido aqui, pega toda a queda, ok? Flexibilidade, saber observar se é um recuo ou se é um evento de reversão, saber observar se você vai adicionar ou se você vai reverter totalmente o seu viés. Flexibilidade, consciência, saber o que está fazendo, saber o que tem que ser feito. Não o que eu quero fazer, o que deve ser feito. Um técnico sabe exatamente o que deve ser feito. Ele não fica se preocupando com o que ele quer ou não fazer. Ele executa o que deve ser feito. Então, o pullback ele é crucial para saber analisar essas características para a identificação do viés, né? Que é a força do movimento. O que é viés, então, gente? O viés é a nossa querida força, né? Para onde o mercado está querendo ir, é para onde nós iremos. Ok? O nosso lema é: seguimos a força e só a força, cegamente. É a força que nos vai levar ao sucesso financeiro. É a ela que nós vamos nos render. É nela que nós vamos confiar. Não no que a gente quer ou deixa de querer, e sim no que a força quer. O que a força quer? É ela que vai nos levar, ok? Então, quais são os tipos de recuo? Esse pullback ele pode ser lateral, né? Uma lateralização, que a gente sempre fala dessas lateralizações aqui, que nada mais são do que uma espera, né? Um respiro para
uma porrada maior, né? Ele é você quer, por exemplo, fazer uma prova de salto, você precisa agachar para saltar. Então, você está agachando para dar um salto ainda maior, né? Você faz uma corrida, dá uma agachadinha e dá um saltão. O pullback pode ser para cima, né? Quando a gente está tendo um movimento de baixa, aí o pullback é para cima, para continuar para baixo. Então, o pullback ele é sinal de continuação, ok? Quando a gente fala de pullback, quer dizer que o nosso movimento vai ter continuação. É um recuo em busca de uma continuação, é apenas um respiro. E ele pode ser para trás, que acontece o seguinte, ó. Eu tô subindo, e aí eu faço um movimento para trás, para aqui no topo anterior, e volto a subir novamente, ok? Esses são os tipos de pullback. Lembrando que o recuo é um recuo sustentável que será travado pela força do movimento anterior e terá continuidade. Isso é um pullback, né? O pullback é um recuo no movimento anterior e ele vai ter continuidade. Se esse pullback ele extrapola a região de recuo sustentado, o que vai acontecer? Você tem um movimento de reversão. Você vai reverter o processo, reverter o lado, mudar o viés, ok? Saibam disso. Então, o tamanho do pullback ele é inversamente proporcional à força do movimento. Pullback pequeno, alta força para continuar. Quanto maior o pullback, menor a força do movimento anterior, até que o movimento anterior seja revertido e mude o viés. Então, o pullback não é mais um pullback, e sim uma reversão. Vamos olhar aqui. Ó, caio, aí, teoricamente, faço um movimento controlado na zona do 33. Porém, isso se torna um evento, certo? Isso acaba se tornando uma lateralização sobre um evento. Então, se você olhar nos tempos maiores, você vai perceber que aqui tem uma região de PLS forte. E aí, essa força, ao invés de falhar aqui nessa região e ir para baixo fazer o V, ele resolve fazer uma barra de ignição, mostrando que isso aqui não vai ser mais um pullback, que ele vai comer o movimento todinho. E aí, em 2 barras, ele come o movimento todinho. Aí, ele começa a lateralizar na cabeça do movimento anterior. Então, a gente tem um movimento de alta aqui e ele lateraliza na cabeça do movimento de alta. O que indica isso para a gente? Que ele vai falhar e vai vir para baixo? Não. Nós já revertemos isso aqui. Então, nós vamos buscar zonas mais altas. Aí ele começa, faz mais uma ignição e lateraliza novamente na cabeça do movimento. Na cabeça do movimento. Aí ele faz uma barra, revertendo esse evento aqui, que foi o evento inicial, né? E aí ele continua nessa barrona, ó, ele dá uma lateralizada de novo na cabeça do movimento e continua o seu processo de alta, certo? Então, isso inicialmente seria um pullback, né? Se ele parasse aqui, né, no nosso fundo anterior, se ele ficasse aqui na região do 33%, teríamos um pullback controlado. Mas, de repente, ele reverte sobre o fundo anterior, deixando o fundo anterior para trás e montando aqui um PLS. Aí a gente sabe que ele vai vir buscar essa região aqui. E ele vem, né, direitinho nessa região. Não contente, ele lateraliza nessa zona aqui, ó, na cabeça da movimentação forte que acaba de acontecer. Então, acabou de acontecer uma movimentação forte e ele fica aqui nessa cabeça. O que ele vai fazer? Ele vai conseguir vir aqui para baixo e destruir tudo?
Não, né? Muito pouco provável. Mais provável é que ele esteja apenas respirando para conseguir estourar esse muro aqui. Então, ele vai, faz uma ignição e lateraliza de novo. Por que ele lateraliza tanto? Para pegar força, é uma zona difícil de passar. Então, eu pego força, muita força e abro em gap, mostrando toda a força que eu tenho. E aí eu lateralizo de novo na cabeça do meu movimento. De novo na cabeça do meu movimento. Até que eu estouro, e estouro, e estouro. Ok? Então, ele destrói toda a movimentação que não conseguiu fazer um pullback controlado. Se ela não consegue fazer um pullback controlado, essa movimentação aqui, ela é fraca. Se ela não consegue fazer um pullback controlado. A força maior vem daqui de baixo, empurrando o movimento para o outro lado, para mudar o viés. Porque a força que está comandando é a força contrária, ok? Então, vamos lá. A gente pode ter quais tipos de pullback? A partir de agora, nós vamos lapidar o que aprendemos. Então, se aprendemos 33%, vamos colocá-lo nos pullbacks. Se aprendemos 55%, também vamos colocá-lo no pullback. 100% também vamos colocar no pullback. E se a gente aprendeu o evento de reversão, que foi a aula 1, também vamos colocar nessa aula de pullback. Então, o tamanho do pullback versus a força do movimento. 33% é o mais potente. 55% ainda consegue fazer o V, né? E o 100% também consegue fazer o que a gente chama de pique, né? Ele consegue pelo menos chegar, né? Se ele sai daqui do PHR e busca o PLS, ele consegue fazer um Vzinho um pouco menor, porque ele busca a cabeça do evento aqui, que é o nosso PHR, é o nosso pique, né? E a nossa reversão é um movimento que acontece numa zona importante de PHR e PLS, ele faz uma reversão de uma barra importante, e aí ele começa um movimento para o lado contrário. Né? Então, tudo que acontece numa barra também é a mesma coisa que acontece no movimento pontual ou no movimento como um todo, ok? Porque o pequenininho, o médio, o grande, eles têm a mesma ideia, né? Então, uma barra, ela tem o 33% dela, os 55% dela e os 70% lá de baixo, né? Um movimento como um todo, vamos supor que eles são um movimento pontual, vamos supor que são de 3 barras, um movimento de 3 barras, ele também vai ter o 33% dele, vai ter aqui no meio o topo anterior, ou 55%, e vai ter aqui embaixo, né, o PLS dele, que vai ser o evento que deu início ao movimento, ou o nosso 33% de baixo. A gente já sabe isso. E aí, se a gente tem um movimento que durou vários dias, né, fazendo pullbacks no 33%, ou lateralização, vários dias ou várias barras, depende do tipo de trade que você faz, você também sabe que ele, ó, é uma barra única grande, né, e que ele tem o 33% de cima, tem o 33% de baixo, e tem aqui a sua zona de topo anterior, ok? De fundo anterior, etc e tal, tá bom? Mesma coisa, não muda nada, só muda o tamanho, né? Então, é daqui que vem, né, que todo mundo fala, se você tem uma conta pequena e você consegue trabalhar essa conta pequena e fazê-la crescer, quando você entra numa conta média, né, que seria 3 barras dentro dessa conta, você também consegue fazer essa conta crescer, já que você fez em uma, né? Você também consegue fazer essa conta crescer. E aí, se você entra numa conta muito gigante, que tem várias barras dentro dela, se você consegue fazer crescer isso, você consegue fazer crescer isso, e você também consegue fazer crescer isso. Também é verdadeiro que se você consegue destruir isso,
Você não consegue fazer isso crescer, você não consegue observar a movimentação, você destrói isso. Se você destrói isso, você também destrói uma conta média, você também destrói uma conta grande. Certo? Então, é aí que entra aquela história, né? Ah, eu não consigo fazer porque eu tenho uma conta pequena, porque se eu tivesse uma conta gigantesca, porque se eu tivesse uma conta gigantesca, eu conseguiria. Não. Se você não consegue enxergar a movimentação numa única barra, você também não consegue num movimento curto e nem num movimento gigante. Porque quanto maior a complexidade, mais afiado tem que ser a sua visualização. Então, quanto maior a sua conta, melhor você tem que ser para enxergar os seus erros, para enxergar o seu momento que está saindo do pullback para ir para um evento de reversão, entendeu? Então, pullback, gente, é vida. Quando você dá um recuo para analisar o teu caminho e perceber se você está no caminho certo ou não, é muito bom. Porque depois do recuo, você explode para continuando. Porque depois do recuo, você explode continuando o seu movimento anterior, né? Mas se você começa a analisar e ver que está degringolando o negócio está indo para o lado ao contrário, você vai fazer um evento de reversão, se isso for o melhor para você, muda o caminho e vai fazer sucesso do lado oposto, seja flexível, ok? Então, vamos aqui observar. 33% numa barra, seria aqui, né, ó, lateralização no 33% ou uma continuidade que fica no 33% dessa barra. E aí ele continua e estoura, né? Aí a gente tem aqui essa barra do movimento também. Você tem uma movimentação no 55% dessa barra aqui, certo? Uma movimentação de corpos, de preços. E aí, mesmo assim, ele continua, né, para cima. Se você for observar esse movimentozinho aqui, que tentou fazer um novo topo e falhou no 33%, então, ó, esse movimentozinho aqui, a gente teve uma lateralização aqui no 33%, que pela força que ela tem, ela teria que ter dado continuidade. Porém, ele não quis fazer um recuo sobre o topo anterior aqui, né? Então, ele fez um recuo de 100% para pegar força, porque essa região consegue fazer movimentações fortes. Então, ele pega uma força aqui para fazer o V. Aí, quando ele lateraliza sobre o V, isso quer dizer que tem muita força e pelo menos uma barra de ignição, não rompendo aqui, né? Pelo menos uma barra de ignição ele vai fazer. Se rompesse aqui, ó, seria uma falha na região do topo anterior e alta probabilidade dele buscar aqui embaixo, certo? Aí estoura, lateraliza e estoura de novo, certo? Movimentação como um todo, onde que foi a lateralização? Opa, ó, movimentação como um todo aqui, ó, mudar o calibre aqui. Movimentação como um todo aqui. A gente teve uma lateralização, ó, desde sempre no 33%, ó. Desde sempre, mesmo com aquela super barra vermelha, ó, numa movimentação verde faz essa super barra vermelha, você ainda continua no 33%. Então, a probabilidade maior é de que vá para cima. E vai mesmo, né? Faz um evento de reversão em cima aqui do 33%, lateraliza, ignição, lateraliza, ignição. Ó, faz 100% mais em cima ainda, ó, do topo anterior e consegue fazer o nosso clássico Vzinho, né? Então, tranquilo, né, gente? Então, 33% é a zona de maior força para os pullbacks, né? Tem facilidade de fazer novos preços, então máximas ou mínimas, lateralizando 33% é força. 55%, zona de pullback com gasto de energia, né? Vou explicar para vocês aqui, ó.
Vamos supor que eu tenho... Isso aqui pode ser uma barra, um movimento curto ou um movimento forte, certo? Aqui a zona do 33%. Lembra de força? Da aula de força? Se eu tô aqui nessa zona do 33%, quer dizer que eu tô acumulando energia para continuar esse movimento gigantesco aqui, não é? E estourar para cima, ok? Então, eu não tô gastando energia, eu só tô trabalhando no meu descanso para conseguir saltar mais alto. Agora, se eu venho aqui no 55% ou no topo anterior, significa que eu comecei a lateralizar aqui e fiz isso. Então, eu tenho só essa parte da movimentação aqui para me empurrar forte para cima. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que talvez eu não tenha força para conseguir estourar a movimentação como eu teria se eu tivesse parado no 33%. Esse gasto de energia, então assim, esse evento que eu vou ter que fazer nessa região aqui, para conseguir vir até aqui em cima, a gente sabe que essa região, ela consegue vir até aqui só. Então, é muito provável que essa movimentação, com esse gasto de energia, quando faz um evento aqui, ele consiga apenas o V. E para ele ter continuidade, o que ele tem que fazer? Novamente, 33% para conseguir explodir para cima. Porque senão ele faz aquele nosso movimento de falha aqui nessa região e vem buscar o quê? Vem buscar aqui embaixo novamente, porque essa região não é capaz de dar continuidade para cima. Essa região, ela só tem capacidade de chegar até aqui. E aqui ela falha ainda, né? E vem para trás. Não contente, eu posso fazer um outro tipo de pullback, né? Que pode ser na movimentação como um todo, ou numa barra, né? Eu posso vir buscar aqui embaixo. Vocês lembram o que é aqui embaixo? Se for numa barra, na movimentação como um todo, esse aqui é o 33% de baixo. Esse aqui é o nosso PLS, que pode ser novamente de uma barra, uma movimentação curta ou uma movimentação como um todo. É essencial aprender a analisar tudo. Então, eu começo a querer lateralizar aqui, não consigo e vou lá para baixo. Passo pelo topo anterior, dou uma lateralizadinha, às vezes eu busco o fundo anterior lá, mas não consigo e vou lá para baixo. Não consigo passar, vou lá para baixo. Se ele parar aqui e fizer um evento de reversão aqui, um evento, aonde ele vai? Ele vai continuar caindo? Não, se ele fizer um evento, ele vai buscar essa lateralização aqui, então ele sobe para cá e vai buscar essa lateralização aqui. Se ele não conseguir fazer um movimento para baixo, o que ele vai fazer? Se ele não consegue fazer isso, ele lateraliza aqui um pouquinho e vai buscar essa região aqui, que é o nosso famoso PHR, mesmo de uma barra. Aí, se ele trava aqui e não consegue lateralizar aqui, lembra que se lateralizar aqui no 33% eu vou para cima? Se ele para abaixo do 33%, a chance é que ele faça um evento de reversão nessa região e faça o processo todo de novo. Qual o processo, Larissa? O processo em preto, né? O processo de cair, né? Lateralizei aqui nessa região do evento, ou já fiz um eventão aqui e eu venho para baixo buscar esse evento de novo. Aí, o que ele está fazendo nessa região aqui? Está fazendo o nosso pique-esconde, né? Pique-esconde na região entre o PHR e o PLS. Esse pique-esconde pode ser pequeno, médio ou grande. A gente já sabe disso, né? Pode ser numa barra, num movimento curto ou num movimento como um todo. Tá vendo, gente, como fica mais organizado agora? E vocês conseguem observar
todas essas movimentações numa barra só, num movimentinho curto e num movimentão, né? Tranquilo. Agora, se eu tenho aquela barrona, né? Sei que aqui é o meu 33% de cima. Sei que aqui é o meu 33% de baixo. Aí eu peguei, lateralizei e não consegui me manter aqui. Caio. Aí aqui teria o topo. Aí ele passa pelo topo anterior e volta. E nem consegue fazer nada. Nem consegue vir aqui no PHR, né? Nem consegue. Ele simplesmente continua o movimento. Aí ele busca o eventão lá embaixo, né? O evento que deu origem a essa alta. Aí ele busca essa região, aí ele dá umas quicadinhas assim, né? Sabendo que aqui, ó, é o fundo anterior, né? Ó, fundo anterior. Aí ele dá uma quicadinha no fundo anterior, dá uma lateralização e cai. Aí quando ele cai, deixa eu mudar a cor, senão não vai aparecer. Ele começa a lateralizar aqui, ó. Ele começa a lateralizar aqui. Onde que é essa lateralização mesmo? Lateralização no evento. No evento que deu origem à alta, que já está falhando totalmente. Quando ele começa a lateralizar dentro do PLS, ele vai minando o PLS, indicando que isso não é um PLS, isso é só um fundo da tendência que está se formando. Qual tendência? Dessa daqui, ó, que está começando a se formar aqui. Dessa daqui, ó, que está começando a se formar, ó. Entendeu? Então, quando começa a lateralizar aqui, qual que é a probabilidade? É que ele faça um movimento de reversão, um eventão aqui, ó, um eventão vermelho. E aí ele reverte tudo, dando início a um novo movimento a partir daqui, né? Um novo movimento, um movimento que vai para baixo, né? A partir dessa região aqui. E aqui vai ser o fundo anterior. Então ele vai tentar ir para baixo a partir daqui. E aí, isso não foi um simples pullback. Isso foi uma reversão, ok? Então, se eu tenho uma barra forte e o mercado lateraliza aqui, alta chance de subir. Se o mercado para na metade dela, alta chance dele tentar romper a máxima dessa barra. Se o mercado vem, se os preços vêm até aqui, o 33%, se come 75% da barra, alta chance de tentar vir aqui e, se conseguir segurar aqui, tentar fazer o V e estourar. Ainda temos chance dentro desse trade. Agora, se a gente tem um movimento que faz isso aqui, alta chance do movimento ir para o outro lado. Assim como se o movimento fica lateralizando aqui nesse 33% de cima, ele vai para cima. Se fica lateralizando no 33% de baixo, ele tenta ir para baixo. Maior probabilidade dele ir para baixo. Isso para uma barra, para um movimento curto ou para um movimento como um todo. Vamos aprender a pensar no todo, ok? Então, agora vamos para o mercado propriamente dito, para a gente ver como é que funciona. Aqui, gente, ó, por exemplo, temos essa abertura aqui, certo? Essa abertura aqui. Aí você fez uma abertura acima de um PHR com essa primeira barra aqui, barra 1. Como que ela era? Ela abriu, né, aqui, ficou toda verde. Depois tivemos uma força vendedora aqui, que deixou isso aqui em forma de sombra, com uma cabecinha vermelha. O que quer dizer isso? Quer dizer que o movimento parou aonde nessa barra? No PLS dessa barra, ou no 33% de baixo, e que a partir daí ele pode tentar fazer o topo dessa barra.
ok? Se ele já fez isso, o ideal é que ele trave aonde? Após o movimento, a segunda barra fazer esse movimento verde aqui, certo? Então, ó, tivemos aqui uma movimentação verde, que seria a segunda barra. Então, após fazer essa segunda barra aqui, o que tem que acontecer? Ele tem que travar nessa região aqui para conseguir estourar para cima. Porque se ele não travar nessa região aqui, alta a probabilidade dele vir buscar aqui embaixo. Ah, mas também tem os 50%. Ele tem que travar aí. Aí não quer travar. Por quê? Porque na próxima barra ele já faz uma barra vermelha. Uma barra vermelha que come 50% da barra. Então, isso aqui é sombra de novo, né? Junta essas duas. A gente tem uma sombra de novo, né? Só sombra nessa região. E a parte verde ficou só... Opa! Só aqui uma parte verde, né? Aqui também, uma parte verde aqui. E muita força nessa área aqui. Bom, se eu já tô nessa área aqui e eu posso vir aqui para cima, né, os 50%. Eu posso vir aqui para cima e voltar aqui para baixo, né? Se eu fizer isso, a força tá para baixo e vai buscar o PLS aqui embaixo, certo? Se eu fizer o contrário, o que eu tenho que fazer? Se eu já estou aqui e faço esse movimento, eu tenho que travar nessa região para conseguir ir para cima, certo? Eu não posso vir testar aqui novamente. Então, o V, até sou capaz de fazer aqui, ó. Ó, até sou capaz de vir essa região. Mas se eu não me mantiver aqui, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar essa região aqui do PLS. Aí, se eu lateralizar aqui no PLS, alta chance de ir para baixo, né? Então, aqui que fez? Não conseguiu, só jogou sombra nessa região e veio fechar aqui para baixo. Aí, não contente, ela nem fecha aqui, ela já fecha aqui, ó. Então, tudo aquilo que um dia foi verde, uma hora foi verde, ó, se transformou em vermelho como um todo. Quando eu transformo tudo em vermelho, na zona do PLS da minha movimentação, significa que eu tenho alta probabilidade de explodir para baixo, certo? E vou. Então, toda essa análise baseada só nessa movimentação dessa barra aqui. Então, ela já foi, voltou e parou aqui. Até aí tudo bem. Ela sai do PLS dela e busca o topo. Gastou muita energia para fazer esse V, certo? Mas a partir desse V, ela tem que se segurar nessa região para estourá-la para cima, né? A partir do momento que ela não consegue se segurar nessa região e busca aqui embaixo de novo, se ela lateralizar aqui, ela vai embora para baixo, né? Então, aqui foi o que aconteceu nessa região, né? Ó. Para aqui, sobe tudo, teria que ter lateralizado no 33% dessa barra aqui para continuar com força para cima. A partir do momento que ela arrebenta o 33%, ela vai buscar aqui embaixo, porque numa barra a gente não tem topo anterior, nem fundo anterior. Por quê? Porque, ó, isso aqui é uma barra contínua, certo? Então, onde ela vem buscar? Ela vem buscar, ela come toda a continuidade da barra e vem buscar aqui, ó, a abertura do dia. Então, ó, ela já elimina tudo isso, ó, e já busca a abertura do dia. Abre aqui e já dá o fatality, né? Então, a partir daqui você entra para pegar a tendência. Siga a força, ok? Então, como que foi aqui? Aqui eu tive um pullback ou uma reversão?
uma tentativa, né, de pullback na zona dos 55%. Ele não conseguiu travar na zona de 55% e eliminou 100% da movimentação. Eliminando 100% da movimentação, ele poderia tentar fazer um V, né? Se ele tivesse conseguido travar acima da região do PLS, mas não, ele não consegue. Ele trava abaixo da região do PLS, faz uma ignição e manda uma paulada para baixo, ok? Aqui, ó, pullback numa movimentação. Eu tenho essa movimentação vermelha aqui. Ó, movimentação vermelha que vem até aqui, certo? Então, vamos. Aqui seria o 33% e aqui o 33%, né? Então, se eu vou fazer um pullback controlado, eu tenho que parar no 33% para continuar descendo. Se eu não parar no 33% e eu fizer um evento acima do 33%, ó o evento, ó, acima do 33%, eu vou buscar a cabeça, que é o meu PHR. Aí ele busca o PHR. E além dele buscar o PHR, ele busca com tanta força que ele trava na região do PHR, que é a região do 33%. Se ele trava na região do 33%, ele não está fazendo um simples pullback. Não é um pullback. O que é isso? Isso é uma reversão. Se é uma reversão, ele vai continuar e vai embora. Então, ele iniciou um movimento novo e vai embora. Tá vendo como é simples se você olhar dessa forma? Aí aqui, ó, eu tenho uma movimentação. Fiz uma barra e comecei, né? Travei no 33% da barra e fiz uma ignição. Travei no 33% da barra e fiz outra. Travei no 33% dessas barras e na cabeça da movimentação. Faço outra. Aí, nessa barrona, o que que eu fiz? Passo um traço na barrona, certo? Passo um traço na barrona. Você tem aqui topo anterior, porque está subindo, e você tem essa barrona aqui. Sabendo que você está travado por esse movimento forte, que é um eventão, certo? Se ele trabalhar nessa região, daqui, alta a probabilidade dele continuar subindo, ok? Então, o que que ele faz? Se ele se mantiver no 33%, ele continua a tendência forte para cima. Se ele chegar nos 55%, ele também pode continuar a tendência dele para cima. Se ele voltar no 100%, ele vai dar de cara com o topo anterior. Se ele fizer um evento nessa região aqui, alta a probabilidade dele fazer pelo menos o V. Se conseguir se segurar aqui, ele estoura para cima, né? Por que que eu tô falando isso? Porque essa região, ela é o 33% do movimento como um todo, olha lá. Então, no movimento como um todo, se ele ficar travando nessa região aqui, não importa o tempo que ele trave nessa região, ele vai conseguir, travando nessa região, fazer novas máximas. Ok? Então, isso é um pullback de 100. Então, pensando nessa barra vermelhona aqui desse movimento, nessa última barra, foi um pullback praticamente de 100%, ó, um pullback de 100%, mas que fechou aqui nessa região dos 55% da barra, certo? Usou o topo anterior como trampolim, né? Então, ele sentou no topo anterior e foi estilingado para cima. E a partir disso, ele foi. Então, a gente pode ter uma correção. Na hora que a gente está olhando para o movimento, a gente pode ter uma correção de 100% de uma barra, porém, essa correção de 100% de uma barra nada mais é do que o 33% do movimento como um todo,
A não ser que essa barra seja rompida aqui na sua mínima e tenha uma lateralização ou uma continuação, aqui para baixo, para buscar essa zona aqui, que nem a gente já estudou ali atrás, o que vai acontecer? Ele vai usar essa zona do 33 como zona de descanso, de lateralização, ele fica nessa zona aqui, certo? Trabalhando nessa zona aqui, até criar força suficiente para conseguir fazer uma outra movimentação para cima, ok? Então, aqui é um evento. Esse aqui foi um evento porque foi romper, tarará. Ok, pode ter um evento, mas essa movimentação ela é fluida, não é? Na movimentação fluida como um todo, é só o 33%. Então, enquanto ele não rompe o 33% para baixo, ele não vai fazer nada. Ele vai continuar com força alta. A movimentação vai continuar com força de alta, a não ser que abra aqui e busque lá para baixo, ok? Aqui, ó, pullbacks controlados. Lateralização com porrada. Lateralização, ó, com porrada. Aqui faz uma dupla. Então, o que tem que acontecer? Para ser um pullback controlado e só um pullback, não uma reversão, o que ele tem que fazer? Ele tem que travar no fundo anterior, aula de topos e fundos. Daí ele vai aqui no fundo anterior, ele não consegue travar e faz uma ignição, que busca a cabeça. Quando ele busca a cabeça do movimento como um todo, ó, vamos de novo? Agora a gente vai ter que trabalhar em movimento como um todo, porque não é um pullback, né? Quando ele busca a cabeça do movimento como um todo, o que vai acontecer mesmo? Busca a cabeça do movimento como um todo. Se ele lateraliza aqui na zona do 33%, o que vai acontecer? Explode para cima. Mas se ele rompe isso para baixo, ele busca a região do 33% baixo, ó. E ele busca mesmo. Aí, quando ele lateraliza na região do 33% baixo, ele consegue estourar. Estourar quem? Isso, ó. E dar continuidade para essa movimentação aqui, ó. Até aqui embaixo, que foi onde acabou. Aqui. Beleza? Então, é isso, gente. Como é que vocês vão fazer o exercício de vocês? Vocês vão analisar o tamanho dos pullbacks, né? Por exemplo, esse aqui, olha que legal. A gente tinha aqui, ó, o PLS, né? A movimentação como um todo é essa aqui. Vamos olhar só ela. Certo? Já abriu perto da onde? Já abriu aqui, ó, perto do 33%. Como não abriu dentro do 33%, ela tende a ir para baixo. Ó, lembra? Faz assim, vai aqui. Se falhar aqui, vai para baixo. Esse para baixo pode ser até aqui ou até aqui. E aí, quando ele chega nessa região, faz o nosso famoso evento de reversão. Faz um evento aqui. Isso quer dizer que vai acontecer o quê? Quando ele faz um evento? Que ele vai tentar fazer primeiro esse Vzinho. Se ele travar nessa região aqui, ele vai conseguir fazer uma movimentação para cima. E se ele travar acima dessa região aqui, ele vai conseguir fazer uma reversão nisso aqui tudo e ir para cima. Aí ele começa um novo movimento, né? Qual o novo movimento? Esse aqui, ó. Então, eu tenho um novo movimento. Enquanto ele estiver travando nessa zona aqui, é a zona do 33%. Trava, 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 tenta fazer, volta, tenta fazer, volta. E aí, na hora que ele abre aqui, para onde ele vai? Tchum, vai para baixo. Legal, né, gente? Vamos ver se vai para baixo mesmo? Olha lá, na hora que ele vai para baixo. Ah, ele abre onde? Ele abre abaixo do 33% do movimento como um todo, ó. Né? Ele abre abaixo dessa zona do 33%. Olha lá. Aí ele vai buscar essa zona aqui
ou aqui, ou aqui. Beleza? É isso, gente. Como é que vocês vão executar o exercício de vocês? Vocês vão analisar pullbacks. De pullbacks. Vocês vão fazer 20 dias de exercícios analisando os pullbacks. Pullback de barra, pullback de movimento curto e pullback de movimento como um todo. Ok? 20 dias. Para analisar um movimento como um todo, vocês podem usar os 5 minutos mesmo, os 10 minutos mesmo, mas juntando as barras, né? Não tem problema. Sempre lembrando de usar os múltiplos time frames, usar os vácuos e os eventos para vocês observarem o que o mercado vai fazer, né? Nessa barra, nesse movimento curto e nesse movimento como um todo, ok? É isso, gente. A aula de hoje é essa. Espero que vocês aproveitem muito essa aula de pullbacks. Olha, aqui apareceu um muito legal que eu não comentei, ó. Ignição forte, lateralização no 33%. E olha isso aqui, barrona, 33%, continuação, 33%, continuação. Passo um traço aqui no último 33%. Se ficar nessa região, essa região, ó, é a 33% do movimento como um todo. Se lateralizar aqui, tendência de ir para baixo. Se vier aqui para cima, tendência de ir para cima. Até onde? Até aqui. Se conseguir adentrar essa região aqui, pode falhar aqui e vir para baixo e pode ir para cima. Vamos lá, legal, né, gente? Então, assim, é só você olhar que você vai observar isso em todos os lugares. Tipos de pullback salvam vidas, né? E analise o tipo de pullback que a sua conta também dá, né? Para você saber se você está fazendo pullback controlado para continuar crescendo ou se você está fazendo movimentos de reversão, ok? A aula de hoje serve para a vida, tá certo? Obrigado, gente. É isso por hoje. Tchau, tchau.